Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre coisas importantes para a vida de um cristão. Um cristão deve estar atento às coisas que acontecem na sociedade. Eles devem estar apercebidos para as coisas que vêm acontecendo. Ultimamente tem ocorrido o seguinte: agora em abril de 2016, temos visto alguns desenhos animados que têm preocupado um pouco. Esses desenhos animados, eles têm vindo com uma mensagem que é um tanto quanto preocupante, porque é uma mensagem ideológica que tenta ser levada às crianças, ideológica especialmente anticristã. Nós temos alguns desenhos animados como Kung Fu Panda, Barbie e também o desenho animado Zootopia. Eles estão com a mensagem estranha e especialmente no sentido político para trazer para as crianças, que até determinado ponto pode parecer até que seja um tanto quanto conservador em algum ponto, mas não é na verdade. São desenhos animados que pretendem doutrinar as crianças. E você vai perceber que eles pretendem doutrinar as crianças por um ponto de contato entre eles, independente se é feito pela Disney ou pela Pixar, ou por outra, pela DreamWorks, ou por outra empresa de animação. Você vai observar nesses desenhos, e eu pude observar, olhando os trailers na abertura do cinema, que uma frase muito usada por esses atores, pelas pessoas que trabalham com isso, é a frase: você pode ser tudo aquilo que você quiser. Aparentemente, podemos imaginar que é uma fuga do vitimismo, mas não é. Na verdade, é uma tentativa de fazer com que você fuja dos padrões, fuja realmente dos seus valores, dos valores familiares, dos valores que são estabelecidos pela sociedade, especialmente os valores de moral, de conduta cristã. Como, por exemplo, família é formada por homem e mulher e pronto, acabou. Família é a união estável e indissolúvel entre homem e mulher. Ou melhor, isso é o casamento. Mas a família é o casamento entre homem e mulher. Então, você estando sobre esse ponto de vista, você vai me perguntar: mas onde eu encontro essa questão de ideologia nos desenhos? Eu vou falar sobre dois desenhos que eu assisti. O desenho da Barbie, ele diz no final: você pode ser tudo aquilo que você quiser. Isso no final do trailer do desenho da Barbie. Eu não cheguei a esse ponto de assistir esse desenho, mas vi o trailer e tem a mesma mensagem. As mensagens são muito bem desenvolvidas politicamente para acostumar a mente das crianças a esse tipo de padrão político de visão do mundo. E é interessante que, se você ler especialmente o Zootopia, ele está perfeitamente dividido nesse sentido, do plano político mundial para a dominação do mundo, que visa uma exclusão total do cristianismo do discurso político moderno. Então, vamos falar do Kung Fu Panda, que eu já falei em outro vídeo, mas vou repetir, que você pode não ter visto. No Kung Fu Panda há uma ideia de ideologia de gênero, e essa ideia de que você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Por exemplo, há um desafio para o Kung Fu Panda, que ele deveria ser um mestre iluminado, digamos assim. E para ser um mestre iluminado, o Kung Fu Panda diz: eu não posso ser isso, eu não tenho capacidade de ser um mestre iluminado. E o mestre dele, aquele guaxinim pequenininho, diz para ele: ora, você pode ser tudo aquilo que você quiser. Então ele já passa para este caminho. E a história do filme é a história do Kung Fu Panda querendo ser aquilo que ele queria ser. Ou seja, um mestre iluminado. Ora, se ele pode ser um mestre iluminado, você pode dizer para uma criança que a criança pode ser homem ou mulher se ela quiser, o que ela quiser ser. É a ideia da ideologia de gênero, já embutida aí. Aí você diz: está exagerando. Não, não estou exagerando, porque no Kung Fu Panda mesmo você encontra o pai do Kung Fu Panda, que é o pato, né, pai adotivo, e aparece o pai genético do Kung Fu Panda, se podemos dizer isso de um desenho animado, um outro panda. E esses dois pais passam a atuar como se fosse praticamente um casal, onde o pato é o afeminado e o panda pai se torna meio que um macho muito gentil. E uma união meio estranha, uma família meio estranha, né? Uma ideia de família estranha que tentam passar para as crianças.
Aí quando a criança vai dizer, se o pai for dizer mais, isso não pode ser assim, família é homem e mulher, a criança vai vir com a resposta que o desenho animado já está inculcando na mente das crianças. Você pode ser tudo aquilo que você quiser. Portanto, tome cuidado com isso. Outro desenho animado que você deve tomar cuidado também é com Zootopia. Zootopia é um desenho animado que trata também desse tipo de assunto. Ele já começa com essa mesma frase. 3 desenhos lançados agora com a mesma frase. Inclusive no trailer. Da Barbie está bem certinho. No final tem lá no trailer. Você pode ser tudo aquilo que você quiser. E o Zootopia parte basicamente de uma coelhinha que vive num país que seria uma república de animais, de mamíferos, e esses mamíferos teriam evoluído, usavam roupas e coisas assim, né? Como se fossem seres humanos. E esses mamíferos estão divididos entre as presas e os predadores, sendo que as presas não podem alcançar o posto dos predadores, porque os predadores têm habilidades naturais. Por exemplo, uma coelha, como é o caso da história, não pode ser uma policial como ela deseja ser, porque para ser uma policial ela precisa de força, de capacidades físicas que estariam específicas para um búfalo, um touro, um boi, né? Ou de repente um leão, né? Ou um tigre, um rinoceronte, para animais desse tipo. Mas a coelhinha faz a sua academia, passa em primeiro lugar na história, isso só acontece na ficção, né? E passa em primeiro lugar lá e depois ela chega a entrar na polícia. Quando ela entra na polícia, ela recebe algum tipo de restrição e ela descobre que tem algumas pessoas desaparecidas, pessoas não, animais desaparecidos, mamíferos desaparecidos. E esses mamíferos desaparecidos são todos carnívoros. Todos eles são predadores. Todos os mamíferos desaparecidos são predadores. E é interessante que esses mamíferos desaparecidos são predadores, eles formam quase que um tipo de raça à parte, né? Um tipo de grupo à parte, um tipo de grupo que alguns têm certa birra com esses predadores. É a história do opressor e do oprimido, sendo passada para as suas crianças sem que você perceba. A história do opressor e do oprimido, aquela ideia esquerdista, sendo passada para as crianças sem que você perceba. É necessário que tomemos cuidado com isso. É interessante que o filme Zootopia ele continua mostrando que aqueles animais que eram predadores, eles somem e porque eles se tornaram selvagens, né? Há um tipo de complô desses animais se tornaram selvagens. E esses animais se tornaram selvagens, a população fica sabendo disso e começam a questionar a legitimidade da participação dos selvagens opressores no meio dos animais que sempre foram presas, certo? Então você vê aí uma questão meio que ideológica e racial, inclusive. Chega a ter um certo tipo de racismo, de tensão social. Mas o interessante, você poderia pegar esse vídeo e pensar que ele está defendendo, na verdade, uma crítica a construções de modo esquerdista, mas não. Quando ele começa com aquela frase, você pode ser tudo aquilo que você quiser, ele já está assumindo um compromisso com a questão esquerdista. Ele está apenas passando a ideia, ele não bota opinião se está certo ou se está errado. E, inclusive, quando chega no final, vou até dizer o final para você, porque é para você estar bem atento, tá? Eu não estou fazendo propaganda de vídeo, então posso falar o final. No final, o culpado é uma ovelha, que representa o quê? Os brancos cristãos. O culpado de tudo acaba sendo uma ovelha, que representa os brancos cristãos. Ou seja, mais uma vez o racismo demonstrado e o preconceito religioso passado através de um desenho, de forma subreptícia. Portanto, cuidado com os desenhos animados. Muitas pessoas falam que a face oculta dos desenhos animados. Nós já temos que olhar a face declarada dos desenhos animados. Muitos desenhos animados já chegam ao ponto de apresentarem demônios, apresentarem certo tipo de mutilação ocorrendo nos desenhos animados, como se fossem coisas normais para crianças em tenra idade.
Portanto, tomemos cuidado com isso. Os desenhos animados estão perigosos. Estão querendo doutrinar as suas crianças. Não querem mais doutrinar ela só na escola. Querem doutrinar ela também nos mídias de televisão e de cinema. Esses filmes daqui a pouco estarão no cinema, estarão nas locadoras, estarão nas locadoras também virtuais. E você estará assistindo isso, seu filho estará assistindo, e de repente você pensa que ele está tendo uma diversão sadia. Na verdade, ele está sendo doutrinado dentro da sua casa. Portanto, tome cuidado com os desenhos animados. Tome cuidado com os desenhos animados. Especialmente os que estão sendo lançados em 2016. Porque ele tem um tema. E esse tema é dizer que você pode ser o que você quiser. Ou seja, você pode ser tudo o que você quiser, mas você não pode. Se você é homem, você será homem pelo resto da vida. Se você é mulher, também será mulher pelo resto da vida. Não existe essa de mudança de sexo. Não existe. Deus determinou e é assim que você vai ser. Você pode até contrariar isso, que é um pecado. Vai estar contrariando, mas não vai mudar a sua natureza. Então, portanto, cuidado com isso. Esses vídeos, inclusive, levam para uma mudança de natureza, conduzem à ideia de mudança de natureza. Portanto, cuidado com os desenhos animados que seus filhos assistem. Não existe mais face oculta dos desenhos animados. A face é declarada e ela está ali a mensagem política para envolver seus filhos numa ideia política do anticristo. Espero que tenha sido claro, que tenha esclarecido você quanto a essas coisas e que Deus o abençoe rica e abundantemente.